Nem todo silêncio de Deus significa ausência, mas muitas vezes o silêncio de Deus significa preparação, porque Deus não trabalha apenas no destino, ele trabalha no processo. E quando eu olho para Davi, eu lembro exatamente isso. Deus enviou Samuel à casa de Jessé, e todos os filhos passaram diante dos olhos do profeta. Mas Deus rejeitou todos eles. Até que Samuel pergunta: acabaram-se todos os filhos? E Jessé responde: não, ainda falta o menor, ainda falta o esquecido, ainda falta o rejeitado, ainda falta aquele que ficou de fora, ainda falta o que ninguém estava lembrando. Mas foi exatamente esse que Deus escolheu. Foi exatamente esse que Deus mandou chamar. Eu quero dizer para você que não é pelo fato que as pessoas esqueceram de você, que as pessoas te abandonaram, que ninguém te vê, que ninguém te enxerga, que ninguém reconhece o teu potencial, que Deus te esqueceu, que significa que Deus te abandonou. Deus lembrou de Davi, ele estava no campo, ele estava no sol escaldante, cuidando das ovelhas, cuidando da obra do Senhor. Eu quero te dizer que você não vai passar por despercebido. Se você se sente exatamente assim, como Davi, esquecido, abandonado, no sol escaldante, todos ali preparados para sentar à mesa, mas ele estava de fora. E Samuel percebeu que estava de fora. Samuel não foi designado para ir ali, para escolher quem se achava preparado, quem se achava o melhor. Meu irmão, minha querida, eu quero te dizer que Deus chamou quem não é para confundir quem é. Tenha certeza que Deus vai te honrar neste lugar. Tenha certeza que você não vai passar por despercebido nos olhos de Deus. Deus te vê. Deus está vendo o melhor que você está dando. Deus está te vendo esquecido. Deus está vendo quando ninguém te chama. Deus está vendo quando as pessoas te abandonam. Deus está vendo quando as pessoas te rejeitam. Mas Deus não te rejeita. A palavra do Senhor diz assim: venham a mim, todos que estáis cansados. Venham a mim, todos que estão sobrecarregados. E você está aí sofrendo, está angustiado, está oprimido, porque dá o melhor de si, dá tudo de si, faz até o que não pode, mas não está sendo reconhecido. Eu quero te dizer, não crie expectativas do homem, meu irmão. Mas lembra que Deus, ele é pelos seus. Lembra que Deus, ele lembrou de Davi lá no campo, no sol escaldante, cuidando da obra dele, cuidando das ovelhas. Deus lembrou de José na prisão. Quando José pensou que não tinha mais jeito para ele, que o fim dele seria ali, Deus mandou chamar ele lá, dentro da prisão. Deus mandou chamar José dentro da prisão. E quem sabe você não esteja aí se sentindo aprisionado pela dor, tanto tempo fazendo, dando o melhor de si, e ainda não foi chamado. Tantas pessoas sendo honradas que nem faz nem a metade do que você faz, e você se sentindo injustiçado. Mas eu quero te dizer, acalma teu coração, descansa no Senhor, acredita que Deus, ele te vê, ele está te vendo, e ele está preparando a mesa, ele está preparando o melhor. Esse silêncio de Deus não é abandono. Esse silêncio de Deus não é ele te punindo. Deus está cuidando, ele está preparando o cenário a fim do propósito e a promessa dele se cumprir. Esaú estava no trono. Esaú estava reinando. E enquanto isso, Deus cuidava de Davi. Enquanto isso, Davi vivia fugindo. Mas foi nessa fuga que Deus deu força. Foi nessa fuga que Deus deu maturidade.
Foi nessa fuga que Deus preparou a ele, porque ele ia se assentar à mesa, ele ia se assentar no trono, mas ele teria que passar pelo processo, ele teria que passar pela transformação. Mas e você? Você acha mesmo que Deus te esqueceu? Você acha mesmo que Deus te abandonou nessa caminhada aí? Quanto tempo? Quanto tempo? E você pergunta a Deus, meu Deus, há quanto tempo? Meu Deus, eu não estou aguentando. Meu Deus, o que vai ser de mim? Meu Deus, é muita vergonha, é muito vexame. As pessoas estão rindo, debochando. Meu querido, a palavra do Senhor diz lá em Salmos 23 que Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Eu quero te dizer que Deus vai derramar óleo sobre a tua cabeça. Eu quero dizer para você, descansa teu coração. Porque quando Davi foi chamado, quando Davi ele foi lembrado, no momento que o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, naquele momento ali a promessa foi selada. E eu quero dizer para você que ninguém vai impedir o que Deus já projetou, o que Deus já designou sobre a sua vida. Descansa teu coração, porque quando Davi, ele foi ungido a rei, ele foi ungido a rei naquele momento ali, mas ele não foi direto para o trono. Davi teve que enfrentar o gigante. Davi teve que enfrentar a rejeição. Davi teve que enfrentar traições. Davi teve que se esconder pelas cavernas até que o processo viesse terminar, para que ele fosse se assentar à mesa, para que ele fosse receber a coroa na cabeça. Ele teve que passar por altos e baixos. E eu quero te dizer que essa prova, essa luta que você está passando, não é em vão. É Deus trabalhando, minha querida, Deus trabalhando, meu irmão. Descansa teu coração. E se você está passando por aprovação, se você está passando por luta, se está doendo, é muita rejeição, eu quero te dizer, eu sei que é dolorido, mas você está no caminho certo. Esse é o sinal de que você é escolhido de Deus, porque Davi passou por isso. Davi foi coroado. José, ele foi governador. Mas olha o processo da trajetória de José até ele ser governador. E aí talvez você pergunta, mas por que Deus, a gente tem que passar por isso? Meu querido, será que você está preparado hoje? Eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Será que você está preparado agora mesmo para aquilo que você quer? Para aquilo que você deseja? Você já parou para pensar um pouco o que você faz? Os gigantes se levantam, os gigantes vêm para cima, os inimigos te atacam. Meu querido, Deus estava treinando Davi. Deus estava preparando Davi, porque não era pouco que Deus ia fazer na vida de Davi. Não era pequeno que Deus ia fazer na vida de Davi. Porque quem é escolhido, meu irmão, tem algo valioso. Quem é escolhido recebe algo valioso. E o inimigo sabe disso. E essa perseguição aí que você está passando, essas afrontas que você está passando, os inimigos querendo te tirar da trajetória, querendo frustrar os planos, mas ninguém, meu irmão, ninguém frustra, ninguém pede aquilo que Deus já designou, aquilo que Deus já escreveu, aquilo que Deus já carimbou. Davi, ele recebeu o óleo sobre a sua cabeça. Olha o que aconteceu na vida de Davi. Mas o tempo passou. A promessa se cumpriu? José. Olha a trajetória de José. Deus coroou a José. Deus levantou ele como cabeça. Meu irmão, eu quero te dizer, Deus não te chamou para ser cauda. Deus te chamou para tu ser cabeça. Deus te chamou para liderar. Deus te chamou, meu irmão, porque você tem um grande potencial, porque você é capaz. E eu quero te dizer, descansa teu coração. Reflete sobre a história de Davi. Reflete sobre a história de José. Todos teve que passar por um processo.
E esse é o sinal de que você é um escolhido de Deus, que ele escolheu para que o nome dele viesse a ser glorificado. E eu quero te dizer, tenha paz no teu coração. Não desista. Não abandone a tua chamada. Não abra mão daquilo que Deus colocou no teu coração. Cuide, guarda, porque Deus ele vai te honrar. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que nesse momento é onde muitas pessoas elas desistem. Elas param, elas esmorecem, se afastam de Deus, né? Mas Deus ele foi realista, ele foi sincero, que no mundo teríamos aflições, mas ele estaria conosco. Era para que mantermos o bom ânimo. E sabe o que é que eu vejo também? Muitas pessoas elas querem a promessa, elas querem a coroa, mas elas não quer passar pela trajetória. Elas não querem a caverna. E eu quero te revelar algo aqui. Eu quero te mostrar algo aqui, que entre a unção e a coroa existe o processo. E na Bíblia está muito claro isso. Quando você olha para a história de Davi, quando você olha para a história de José, você vê isso claramente. Até o próprio Jesus. Jesus foi o maior testemunho, foi o maior exemplo. Olha o que Jesus passou. Olha o que Jesus teve que passar, o próprio Deus, para se assentar o trono. E ele venceu para que eu e você, nele, fosse muito mais que vencedores. Então é isso que eu tenho para te dizer hoje. Tem de bom ânimo, tenha paz, descansa teu coração, coloca teu joelho no chão, glorifica a Deus, agradeça a Ele, porque até aqui Ele tem sido contigo. Assim como Ele foi com aquele povo no deserto. Aquele povo passou pela trajetória também. Eles enfrentaram a perseguição, enfrentaram o faraó, eles ficaram ali encurralados. E o que foi que aconteceu? Ou eles enfrentariam a faraó e os seus exércitos, ou o mar. Mas Deus, ele sempre esteve com aquele povo. Deus, ele está com você. E o que Moisés tinha na mão foi o que fez aquele mar se abrir. Foi o que deu passagem para aquele povo passar, para que no outro lado eles viessem cantar o hino da vitória. Então tem muitas evidências na Bíblia, tá claro, meu irmão? Você vai atravessar esse mar, você vai chegar do outro lado e você vai cantar o hino da vitória, porque você serve um Deus poderoso. É o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac. É o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, ele está com você. E eu quero te dizer, você vai se assentar à mesa, você vai receber uma coroa na cabeça. Tu é ungido de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Seja fiel naquilo que ele colocou no teu coração. Seja fiel naquilo que ele te chamou. Não desista, porque aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Fique com essa palavra. Reflita nessa palavra e não abandone a tua chamada, porque essa palavra aqui é para você. É para você que está querendo desistir. E Deus te diz hoje, não desista. Não desista daquilo que ele colocou no teu coração. Não desista da tua chamada, do propósito, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Tu vai se sentar à mesa. Tu vai cantar o hino da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém?